Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, quinta-feira, dia 18 de setembro de 2025, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente 117.800 dólares americanos, com uma valorização ao longo das últimas 24 horas de 1,7%. A gente consegue ver que quase todo o mercado cripto está operando no verde. O Ether, por exemplo, segundo maior criptoativo do mercado, está com uma alta ao longo desse último dia de 2,9%. XRP, uma alta de 3,3%. BNB de 4,6%. Solana, 5,4%. E isso, é claro, que não é algo exclusivo das criptomoedas, pelo menos no dia de hoje. O mercado financeiro tradicional americano também está operando em forte alta. O índice S&P 500 está operando com uma alta de 0,8%, Nasdaq 100 com uma alta de 1,1%, Dow Jones com uma alta de 0,6%. E isso tem um mesmo componente macroeconômico por trás dessas duas altas, tanto do mercado cripto, com uma alta mais intensa, quanto do mercado financeiro tradicional, uma alta mais comedida, mas ainda assim considerada intensa, considerado relevante quando a gente fala de ação. E o motivo é muito claro. O Fed, o Federal Reserve, o Banco Central Americano, cortou a taxa de juros base dos Estados Unidos no dia de ontem. Eles tiveram a reunião e divulgaram um statement, e nesse statement, de fato, houve uma redução de 25 pontos base, que nem já era esperado pela maior parte do mercado. E ao contrário do Brasil, onde a nossa taxa básica de juros, que é a Selic, é um valor fixo, nos Estados Unidos é um range. Então, se aqui no Brasil, por exemplo, é 15%, nos Estados Unidos é entre 4% e 4,25% agora. Mas, de qualquer forma, foi um corte esperado pelo mercado. E durante a coletiva, pós-publicação do statement por parte do Fed, o Jerome Powell, que é o presidente justamente do Fed, do Federal Reserve, falou que existem portas abertas para que aconteçam mais 2 cortes ainda esse ano, nas 2 próximas reuniões. E os motivos são que a economia, de fato, está em um processo de enfraquecimento, o que eles conseguem mensurar isso pela diminuição da velocidade de criação de novas vagas de emprego e também pela revisão de dados históricos. Recentemente, a gente teve a revisão do índice de criação de trabalho nos Estados Unidos entre 2024 e até março de 25, e 911 mil vagas foram apagadas. Então, o enfraquecimento da economia, uma criação mais lenta de vagas de mercado de trabalho e uma inflação relativamente sob controle. Ele até falou que existe sim uma inflação levemente acima da meta, mas que não está sendo algo que preocupa nesse momento. Eles, na coletiva, chegou até a falar que as tarifas recíprocas que foram iniciadas em abril, não são aparentemente um componente importante nessa inflação. Então, deixou as portas abertas para mais 2 cortes nesse ano, mas de qualquer forma demonstrou uma certa divisão entre os membros do Fed. São 19 votos. 10 dos 19 apontaram 2 ou mais cortes para o restante do ano, e 9 indicaram menos do que isso. Em vários casos, nenhum corte adicional. Ou seja, a gente está vendo uma divisão, mas de qualquer forma, pelo menos nesse momento, a maior parte do Fed, a maioria dos membros do Fed, acreditam que vão acontecer 2 cortes, pelo menos ainda ao longo do ano de 2025. E se a gente olhar as casas de apostas descentralizadas, a gente já vai ver que mais de 90% já está acreditando em corte na próxima reunião do dia 29 de outubro, e na reunião do dia 10 de dezembro também a gente já tem aí quase 80%, a gente já tem 79% acreditando também em algum corte, ou de 25% ou de 50%. Nesse momento, o que está sendo mais previsto pelos analistas são 2 cortes de 25%, um de 25% em 29 de outubro e o outro de 25% no dia 10 de dezembro. E a gente sabe como é que funciona o mercado. O mercado ele funciona com base em expectativas futuras. Se as expectativas futuras estão de uma melhora de ambiente, de uma melhora de situação macroeconômica, de mais inflow para mercados de renda variável, para ativos de risco, é claro que a gente vai ter a valorização agora. Mas, apesar disso, no dia de ontem, o que a gente viu foi o cenário que a gente esperava, uma certa volatilidade. O mercado já estava levemente precificado em relação a esse corte de 25 pontos. Então ontem, assim que a gente teve a divulgação do corte de 25, a gente não teve alta, a gente teve uma queda no mercado cripto, por exemplo. A gente chegou ali a operar, inclusive, abaixo da marca dos 115 mil dólares em algumas exchanges, em algumas corretoras. Rapidamente voltou, é verdade, mas a gente chegou a operar ali na faixa dos 114.900, 114.800.
depois começou a voltar e agora ele está arrumando para os 117.800, tentando voltar para os 118 mil. Mas de qualquer forma, o dia de ontem foi um dia de volatilidade. E essa volatilidade a gente conseguiu ver também nos ETFs de criptomoeda do mercado americano. No dia de ontem, a gente teve outflow, tanto no ETF de Bitcoin Spot, foi um outflow de 565 unidades de Bitcoin, quanto no ETF de Ether Spot, a gente teve uma saída de 422 unidades de ETH, o que em dólar americano dá cerca de 1,9 milhão, ou seja, abaixo de 2 milhões de saída. De qualquer forma, é uma saída pequena, mas o ponto negativo aqui para o Ether é que foi o segundo dia consecutivo de saída, e no caso do BTC foi que interrompeu uma sequência de 7 dias positiva de inflow. De qualquer maneira, vamos acompanhar de perto o mercado no dia de hoje, porque o ceticismo de ontem, a volatilidade de ontem, foi substituída, pelo menos por enquanto, por um otimismo do mercado, tanto é que a gente tem visto altas valorizações em diversas criptomoedas com valorizações bastante expressivas e algumas até chegando ali na casa dos 2 dígitos de valorização, como é o caso da Avalanche, com uma valorização de 12%, como é o caso ali da Sui, que estava uma valorização de 10%, Polkadot de 9%, está chegando ali também no 10%. Enfim, a gente tem visto o mercado cripto bastante otimista ao longo do dia de hoje. E esse otimismo está ainda mais forte para algumas criptomoedas. A BNB, por exemplo, que nesse instante é o 5º maior criptoativo do mercado, está cotada em $994 e isso é uma nova all-time high. Não exatamente agora, mas eles estabeleceram uma nova all-time high. A BNB, no dia de ontem, começou a subir, bateu 990, muita gente começou a falar, será que vai bater 1.000? E eu já tinha feito, inclusive, essa previsão lá no canal do Cointelegraph Brasil há uns dias atrás. Eu falava que eu acreditava que era questão de tempo que ele ultrapassasse a marca dos $1.000 e foi o que de fato aconteceu. Na manhã do dia de hoje, cada unidade da BNB chegou a atingir uma marca de $1.000,05, ou seja, $1.005. Bastante expressivo. Se a gente olhar a valorização de um ano da BNB já supera os 83%. É uma valorização bastante expressiva, mas essa valorização a gente tem conseguido ver também em outras criptomoedas. O Ether, por exemplo, no último ano valorizou 100%. O Ether está a $4.600 cada unidade, com 100% de valorização ao longo dos últimos 12 meses. E, pelo visto, com essas condições macroeconômicas melhorando, a gente ainda vai ter esse ciclo de alta, a gente ainda vai ter essa bull run prolongada por mais um tempo. De qualquer forma, se a gente analisar esse último ciclo, a gente consegue perceber que mesmo durante o momento de maior volatilidade no mercado financeiro, que foi em abril, com o anúncio das tarifas recíprocas por parte do Trump, o início dessa guerra comercial, o Bitcoin se demonstrou um ativo extremamente resiliente. E eu ponho muita responsabilidade dessa maior resiliência do Bitcoin justamente nos ETFs, justamente nas empresas, nos institucionais comprando Bitcoin, porque eles acabam agindo de uma forma menos passional. Eles estão pensando no longo prazo, fazendo essa acumulação, eles não estão tentando fazer day trade, por exemplo, em cima do BTC. E é claro que isso acaba ajudando todo o mercado cripto, não só o Bitcoin. E para fechar o episódio de hoje, 2 notícias rápidas. A primeira dela, que é a Rex Oxbray, que é a gestora por trás do ETF de Solana, por exemplo, que não é exatamente um ETF de Solana Spot, mas é um quase Spot, porque ele é um híbrido entre Solana Spot, produtos de Solana e staking, por exemplo, anunciou que deve começar no dia de hoje a negociação dos seus outros 2 ETFs que foram aprovados, que é o Doge DOJE, que é um ETF de Dogecoin, e o XRPR, que é um ETF de XRP. Eles seguem o mesmo padrão do da Solana, não é um ETF de XRP ou de Dogecoin Spot, mas é um quase spot, porque ele tem uma participação, ele tem uma parcela considerável de exposição no ativo à vista, no ativo diretamente, e também tem exposição em produtos que são expostos a esse ativo. Foi uma forma que a Rex Oxbray conseguiu de driblar a SEC para acelerar justamente a aprovação desses produtos. Então essas negociações estão previstas para começarem no dia de hoje. O da Doge estava previsto para começar na semana passada, teve alguns atrasos e agora, pelo visto, vai começar no mesmo dia da negociação da XRP. Ainda não começou, mas provavelmente no episódio de amanhã a gente já vai conseguir ter uma notícia disso para você. E para fechar, a outra notícia rapidinho do mercado brasileiro, especialistas estão alertando que o mercado cripto vai acabar enfrentando o mesmo rigor regulatório que os bancos sob as novas regras do Banco Central. O Banco Central brasileiro aparentemente vai aplicar às empresas de criptomoedas o mesmo rigor regulatório para os bancos tradicionais, segundo os especialistas que participaram do evento da AB Token. As novas regras incluem capital social mínimo de R$15 milhões, auditorias anuais obrigatórias,
sede física exclusiva e critérios rigorosos para rejeição de transações suspeitas de fraude. O Banco Central também pretende estabelecer as normas para licenciamento e atividades dessas entidades ainda em 2025, desses provedores de serviços de ativos virtuais. E isso, é claro, que tem o poder de centralizar ainda mais o mercado cripto no Brasil, centralizar na mão dos grandes players e evitar a inovação. Vai acabar inibindo, de fato, a inovação, o surgimento de novas corretoras, o surgimento de novas soluções de criptomoedas em território nacional. É claro que a gente pode tentar entender o objetivo dessa regulação, o objetivo de tentar evitar que surjam novos golpistas, por exemplo, mas a gente vira e mexe aí algum banco grande, inclusive oferecendo produtos duvidosos para os seus clientes que depois eles têm que acabar sendo resgatados por outros bancos públicos. Então, a gente sabe que esse rigor, no final das contas, só serve para centralizar ainda mais o mercado de uma forma geral. E esse foi o episódio de hoje. Se você chegou até agora, meu muito obrigado. Tá vendo a gente pelo YouTube? Deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, que seu engajamento é de fundamental importância pra gente. Assim como se você estiver escutando a gente pelo Spotify ou outro streaming de música qualquer, passa a seguir o podcast, deixa o seu rating, deixa a sua avaliação de 5 estrelinhas, que isso ajuda muito a continuidade aqui do nosso trabalho, isso ajuda muito a continuidade do Giro Bitcoin. Muito obrigado pelo seu apoio e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!